dentro de uma salinha. Para quem não sabe, eu estou aqui no TDC Recife, né? Então, eu estou aqui numa salinha. Ali, eu estava naquela salinha ali antes, que é a salinha da Oracle ali, ó. Estou aqui nessa salinha. Aqui é a sala VIP, ó. Vários palestrantes ali, conversando, né? O Pimenta, a Karina, o Silvio ali, ó. A galera, todo mundo conversando ali. Então, estamos aqui. E a galera lá acho que não dá para ver que está muito reflexo, mas a galera ali nos stands. Tá muito massa isso aqui, viu, pessoal? Tá muito legal. Se você está aqui em Recife, venha participar com a gente amanhã. Se você estiver em BH, vai participar em BH. O Ricardo queria estar aí. Ótimo, Ricardo. Muito massa. Então, venha participar, meu. Vocês estão aqui online, né? E só para a gente se sintonizar aqui, agora, a gente vai começar a falar que agora a gente vai ocupar o intervalo, tá certo? Então, a gente vai falar agora das 4h05 às 5h15. Né? Então, vamos pegar esses dois intervalos aqui para a gente poder bater esse papo aqui sobre carreira, né? E a gente está fazendo uma coisa um pouquinho diferente nesse TDC, porque a gente, em vez de fazer uma mentoria de carreira solta, a gente está fazendo alguns conteúdos específicos. Então, a gente falou hoje de manhã sobre as habilidades do desenvolvedor, né? A parte de foco. Acho que foi uma discussão bem bacana. Obrigado a todo mundo que estava participando. De manhã, a gente vai falar sempre de uma habilidade, né? Então, hoje foi foco, amanhã é networking, na sexta-feira vai ser negociação, certo? Né? Então, na parte da tarde, a gente vai fazer um conteúdo mais específico. Hoje nós vamos falar sobre reputação, né? Vou falar com você aqui sobre a forma da reputação, os 9 passos aí para a gente poder construir a reputação. A gente vai discutir como é que a gente aplica na sua situação atual, né? Isso é uma mentoria, afinal de contas, né? Então, tem um pouquinho de conteúdo, mas muito bate-papo com vocês. Amanhã, nós vamos falar sobre a carreira pós-sênior, né? Então, se você quiser crescer além do sênior, né? O que você pode fazer? E, na sexta-feira, a gente vai falar sobre sonhos, tá certo? Como é que você pode construir os seus sonhos, atingir os seus sonhos, seu propósito de vida e outras coisas bacanas nesse sentido, tá certo? Então, já coloca na sua agenda aí, participe de todas as mentorias, se você puder, ou escolha a mais importante para você, para que a gente possa, de manhã, aqui tinha uma galera de mais de 40 anos aí. Amanhã a gente vai falar da carreira pós-sênior. Então, você já tem vários anos de experiência, né? 10, 15, 20 anos de experiência, e você gostaria de dar um próximo passo, né? Tudo isso aqui é amanhã. A mais importante de todas. A mais importante o quê? Não entendi a mais importante aí, mas beleza. Né? Estamos aqui novamente, o Carlos. Beleza, pessoal. Eu queria falar aqui hoje da fórmula da reputação. Né? Eu só queria um minutinho aqui pelo seguinte, ó. A fórmula da reputação, eu tenho ela aqui, eu construí ela aqui em inglês. Então, deixa eu fazer uma versão em português bem rapidinho aqui. Acho que, não sei se dá para a gente manter todas eu podia até falar em inglês mesmo, né? Enquanto eu estou fazendo isso aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Inglês é fundamental, tá, pessoal? Né? Inglês é absolutamente fundamental. Então, se você tem problema com inglês, eu construí um site para te ajudar com o seu inglês, certo? Por quê? Porque muito brasileiro acha que o inglês, que o seu inglês que tem é muito ruim, né? E que tinha que melhorar e tudo mais, né? Que não pode aceitar ofertas lá fora, que o inglês não é bom o suficiente ainda e tudo mais, né? Mas eu construí um site chamado o Inglesômetro, certo? O Inglesômetro faz um teste no seu inglês, mas ele testa como é que o mercado, qual é o inglês que o mercado exige. Por quê? Porque eu não sou professor de inglês, eu não tenho curso de inglês, não tem nada a ver com isso. Então, a maior parte dos cursos de inglês querem te convencer que o seu inglês é ruim, tá certo? Para você fazer o curso de inglês. Como eu não tenho nada disso, o Inglesômetro te ajuda a você entender qual que é o nível real do seu inglês, tá certo? Então,
Quem quiser acessar aí, eu vou colocar aqui o link, ó, no chat, o Inglesômetro, inglesômetro.com.br, e vou também compartilhar aqui, ó, essa página aqui do Inglesômetro, né? Ó, o Inglesômetro aqui, ó, ele fala aqui um pouquinho sobre saber o nível real do seu inglês, né? A URL é essa aqui, ó, certo? Quem quiser acessar aí, tá no QR Code, inglesômetro.com.br, faça um teste, o teste leva... Enquanto eu estou fazendo aqui traduzindo a fórmula da reputação para o português, né? Eu queria... Você pode fazer o teste rapidinho aí. O teste leva 1 minuto, tá? Então, eu acho que você pode fazer bem rapidinho, tá certo? Né? Ok. E aí você pode fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Então, podem fazer aí o teste. Se você tiver problema com inglês, esse teste vai te ajudar bastante, que vai te dar a cara aí o que é importante mesmo para o seu inglês, tá certo? Né? Puxa vida, não sei se eu vou conseguir colocar tudo aqui, mas, né? Acho que quase tudo vai dar. Vamos lá. Quase fazendo ela em português, no inglês, porque estava mais fácil, né? Mas, vamos lá. Ok, acho que deu aqui. Acho que ficou bonitinho, tá certo? A forma da reputação. E aí, me conta aí, como é que foi em seu inglês aí, hein? Não pude responder na hora. A mais importante que me referi era sobre marcar qual a mentoria mais importante. Valeu, obrigado, Bruno. E aí, me conta aí, galera. Me conta aí qual foi o seu inglês e me diz se foi uma surpresa para você ou não. Ou se você esperava esse resultado do Inglesômetro. Me conta aí, né? Porque muita gente, né, se surpreende com o Inglesômetro, tá certo? Né? Olha, não achei as melhores palavras do mundo aqui, mas acho que ficou bom aqui a nossa fórmula da reputação, né? Ok, né? Ok, vamos lá. Aqui a galera falou assim, fiquei surpreso, fiquei como fluente, me considero intermediário. É isso aí, meu, tá certo, Thiago? Né? A gente testou esse Inglesômetro com muitas pessoas aí e eu acho que quando a gente acha muito que a nossa coisa do inglês fluente é só quando a gente fala à vontade, e a gente conversa, e a gente dá palestra, né? A gente faz muito mais coisa do que você precisa para o inglês fluente. Aí, ó, o Paulo foi beta teste do Inglesômetro. Na verdade, o Paulo, né? A gente descobriu uma falha no Inglesômetro bem grande quando a gente testou com o Paulo, por exemplo. Muito bom. É isso aí, galera. Então, vou parar com o Inglesômetro aqui e vou começar aqui a nossa bacanérrima aqui, fórmula da reputação, né? Então, vamos ver aqui, né? Ok, deixa eu fazer uma cópia disso aqui. Bem, primeiro deixa eu explicar para vocês o que é a tal da fórmula da reputação, tá certo? Sempre achei que era um zero à esquerda com inglês, mas estou na média. Muito bom, Maria Eduarda, né? Muito bom. Grande salve, Paulo, outra fera, é isso aí. O Paulo é um amigo fantástico, muito bacana. Pessoal, olha só, reputação, né? Antes de falar da fórmula em si, reputação. Uma das coisas mais importantes que pode ter na sua carreira é a sua reputação. Por quê? Vamos entender o que é reputação. Reputação é o que a definição da palavra, né? É o que outras pessoas acreditam sobre você, certo? Isso é uma reputação, que outras pessoas acreditam sobre você. Então, isso é muito importante, por quê? Porque se o que eu acredito sobre você é uma coisa boa, é uma coisa positiva, se eu confio em você, eu quero que você venha trabalhar para mim, não tem dúvida nenhuma. Se eu confio, né? Por exemplo, o Paulo pode dizer isso, eu quero, não sei se vai rolar, se um dia vai acontecer ou não, tudo mais, mas eu quero muito que o Paulo venha trabalhar comigo. Isso é porque eu confio demais no Paulo. Eu gosto demais do trabalho que o Paulo faz,
tá certo? Né? Eu gostaria muito. Então, assim, independente, nunca perguntei para o Paulo quanto ele sabe de Java, nunca fiz com ele um teste de programação, tá certo? Eu nunca fiz nada disso e nada disso me interessa, porque eu sei que o Paulo é um cara fantástico, eu sei que se eu colocar o Paulo, né, aqui na minha empresa, por exemplo, vai ser um prazer enorme trabalhar com ele. Eu sei que o Paulo acredita as mesmas coisas que eu acredito. Então, o que eu acredito sobre o Paulo é algo que me faz querer trabalhar com o Paulo, certo? Além, né, as pessoas estão aqui a Denise, por exemplo, que apareceu aqui agora, a gente já fez várias trilhas de carreira junto e tudo mais, né? A Denise é uma pessoa fantástica, já conheço ela bem, né? Então, assim, quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente acredita numa pessoa, a gente quer, certo? Trabalhar aquela pessoa, né? Olha lá, o Machado, grande amigo Machado me mandou uma mensagem aqui mais cedo, perguntando se estava em BH, que ele queria sair para jantar comigo hoje, mas não vai rolar, Machado, estou aqui em Recife, né? Importante, reputação não é a repetição de alguma coisa que eu não vou falar, tá certo? Não sei. Entendi. Ok. Tá certo. Não. Reputação, vamos deixar claro, reputação é o que as pessoas acreditam sobre você, né? Então, e eu tenho os 5 passos, tá certo? De um emprego fantástico. São 5 passos de um emprego fantástico. Olha só é o seguinte. Se, tá certo? Eu vou fazer a história toda, ó. Se você compartilhar o que você sabe, outras pessoas sabem aquilo que você sabe. E quando outras pessoas sabem aquilo que você sabe, elas confiam em você, naquilo que você sabe. Você tem uma boa reputação. Elas confiam em você naquilo que você sabe. E quando elas confiam em você naquilo que você sabe, quando elas precisam aquilo que você sabe, elas chamam você e não outra pessoa. Né? Essa é a fórmula do emprego fantástico. Quando você compartilha o que você sabe, outras pessoas sabem o que você sabe e confiam em você naquilo que você sabe. Você tem uma reputação. E aí, quando elas precisam de você, daquilo que você sabe, elas chamam você e não outra pessoa. Tá certo? Então, é isso aí. O Paulo, né, foi compartilhar. Muito bem. Que massa, Paulo. Então, pessoal, por quê? Porque quando as pessoas acreditam naquilo que você é, quando elas confiam em quem você é, quando você tem uma boa reputação, de novo, reputação é aquilo que as pessoas acreditam sobre você, né? Tudo isso, você cria essa reputação no mercado, você cria esse desejo das pessoas no mercado de entrar em contato com você, de trabalhar com você. Então, reputação é uma das coisas mais importantes que pode construir na sua carreira, certo? Né? E aí, é isso aí, Ricardo, compartilhamento bom, aquele compartilhado, é isso aí, muito bom. Então, galera, eu queria rapidamente mostrar para vocês o que é a fórmula da reputação. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui. Eu devo ter... Ué. Ok, achei aqui. Beleza, certo? Então, essa aqui é a fórmula da reputação, certo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui assim, né? Para gente ficar bem. Né? Ficou bom assim? Dá para ver bem? Né? Será que a gente consegue esconder esse menu aqui? Não sei se consigo esconder esse menu. Não sei. Vai ficar assim mesmo. Beleza. Então, a fórmula da reputação. A reputação, tá certo? Tem uma série de coisas aqui que a gente precisa considerar. É uma fórmula, tá certo? Então, né, você tem as coisas aqui né, no numerador, tá certo? Né? Então, são as coisas que você precisa aumentar, né? Então, tudo que está aqui em cima da fórmula, né, da reputação, tá certo? Aqui são as coisas que você precisa aumentar. Porque sempre que você aumenta essas coisas aqui, a sua reputação também aumenta, certo? Né?
Então, a gente vai construir aqui, né? Sempre que você aumentar aqui, a sua reputação aumenta. E tem coisa aqui embaixo, tá certo? Que o seu objetivo, se for possível, é eliminar, zerar, tá certo? Por quê? Porque se você aumentar essas coisas aqui de baixo, a sua reputação diminui, né? Então, você quer diminuir essas coisas aqui de baixo para quê? Para que a sua reputação continue a aumentar, tá certo? Né? Então, quanto mais... Então, a forma da reputação não adianta somente você melhorar as coisas boas. Você também tem que diminuir as coisas ruins, certo? Então, vamos lá falar aqui, digamos aí... então, aqui, eu tenho aqui, tá certo, né? 10 itens, tá certo? Os 10 passos para você construir a sua fórmula da reputação. Quais são esses 10 passos da reputação aqui? Vou tentar colocar todos eles aqui de uma vez, né? E a gente trabalha em cada um deles aqui, né? Aumentar um pouquinho mais. Opa, beleza, certo? Essa aqui é a forma da reputação, né? FVAEDRC, certo? Né? A forma da reputação. E aqui embaixo, né, a gente tem as outras partes aqui da forma da reputação, né? Que são... Vamos lá, né? E a gente vai aumentar aqui para grandão. Beleza. Então, galera, essa aqui é a forma da reputação. A sua reputação é F vezes V vezes A vezes E vezes D vezes R vezes C, dividido por E vezes M ao quadrado vezes G. Tá certo? Né? Então, essa aqui é a fórmula da reputação. Vamos tentar entender o que cada uma dessas coisas aqui são, né? Para a gente poder... Talvez eu possa escrever bem pequenininho aqui embaixo. Deixa eu ver se consigo escrever bem pequenininho aqui embaixo, assim. Né? Cabe, né? Acho que dá para a gente ver aqui. Então, Então, a forma da reputação é o seguinte, galera. Olha lá. Você precisa... Primeiro, né? Bem importante. Para você ter uma reputação, as pessoas precisam saber aquilo que você sabe, né? Você precisa ter uma reputação sobre alguma coisa. Então, você precisa ter foco. É fundamental que você tenha foco na sua carreira. Sem foco, ninguém sabe aquilo que você representa, que você entende, que você conhece, né? Então, você saber de tudo um pouco, isso não te ajuda a criar uma reputação, né? Já falamos de foco hoje de manhã, foco não é a ferramenta que você usa. Foco é o problema que você resolve. As pessoas têm reputação de serem pessoas que resolvem um certo problema, que inspiram uma certa situação, que têm vontade de resolver uma certa situação boa ou ruim, né? Então, você tem que ter um foco claro, que as pessoas identifiquem e sabem identificar qual é a sua reputação em relação ao foco. Além disso, né, e esses aqui são os mais importantes da reputação, além disso, a reputação, você precisa de visibilidade, certo? Por que você precisa de visibilidade? Porque a reputação, pessoal, é aquilo que as pessoas acreditam sobre você. E, portanto, se você não tiver visibilidade, se as pessoas não verem você, você não tem reputação, tá certo? Né? As pessoas não têm como acreditar em algo que elas não sabem que existe. Elas não têm como saber, não têm como confiar em você, uma coisa que você não é visível, que ninguém sabe quem você é, que ninguém sabe o que você faz, né? Então, visibilidade é algo fundamental na fórmula da reputação, tá certo? Na sua reputação. Agora, uma outra coisa que é importante na sua reputação é que você precisa... Opa! Desconectou minha conexão aqui. Você continua me ouvindo? Não. Se alguém puder continuar me ouvindo, né, me dá um toque aí, porque parece que minha conexão foi para o beleléu.
né? Estou te ouvindo, Bruno, tá ótimo. Né? Obrigado, Luciana. Então, beleza. Então, estamos aqui, então continuamos aqui. Então, tá ótimo. Então, vamos lá, né? A outra coisa que é importante na forma da reputação, tá certo? Que tem muito a ver com foco, tem muito a ver com visibilidade, tá certo? É ação, tá certo? Né? A reputação, galera, tem muito a ver com o que você faz, né? Muita gente acha que é possível a gente construir uma reputação sem fazer nada, só de falar, tá certo? E, assim, tem um certo limite, né? Do que a gente já vai falar como é que essas coisas se combinam umas com as outras, certo? Mas você precisa tomar ação, você precisa ser uma pessoa de ação, você precisa ser uma pessoa que faz alguma coisa, né? Em especial, né? O D ali já vai fazer isso, tá certo? Né? Talvez não fosse nem D, acho que não é D aqui, acho que vou colocar aqui um O em vez de um D, né? Porque acho que a tradução ficaria melhor se colocar um O aqui. Beleza, tá certo? Então, né? Você precisa tomar ação. A outra coisa que você precisa na sua reputação, você precisa ter experiência, certo? Não adianta você ter uma reputação, fingir que você sabe alguma coisa, fingir que você fez alguma coisa, se no final das contas você não tem experiência nenhuma, tá certo? Então, a reputação exige um certo grau aí de experiência, tá certo? Né? O O quer dizer outro. A reputação, você precisa ter um foco no outro. Eu tinha colocado D antes de doação, mas acho que outro fica uma tradução melhor, né? Você tem que ter um foco no outro, né? Se você tiver um foco, se você for uma pessoa que é muito centrada em você mesmo, a sua reputação vai ser uma reputação ruim, né? Certo? Então, a gente quer que você tenha uma boa reputação, uma reputação centrada no outro. O R, né, da sua reputação, o R vem de responsabilidade. Né? Para você ter uma reputação, todo líder tem uma reputação. E líder é aquela pessoa que é responsável. Né? Então, você tem que ter responsabilidade para você ter uma boa reputação. E responsabilidade por alguma coisa, tá certo? Não precisa ser responsável por tudo, mas responsabilidade por alguma coisa. Vou colocar aqui responsa, tá? Para a gente, né? A gente pode... responsa, para a gente poder caber tudo aqui, tá certo? Então, na sua reputação, você tem que ter uma responsabilidade, tem que ter responsa, senão não rola. E, por último, né? Para você ter uma boa reputação, você precisa de consistência, tá certo? Porque a reputação, tem muito a ver com confiança. Vou colocar aqui embaixo, né? A reputação e confiança, né? Não são a mesma coisa, mas são bem relacionadas, tá certo? Né? Afinal de contas, se reputação é aquilo que as pessoas acreditam sobre você, né? A confiança também, né? Quando eu acredito algo sobre você, eu confio em você, tá certo? Então, confiança é fundamental. A reputação não é igual à confiança, mas as duas coisas andam lado a lado, ok? Né? Então, eu posso colocar aqui, né? Certo? Não é igual, mas é semelhante. É isso? Né? A confiança, reputação é semelhante à confiança. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque para a pessoa confiar em você, você tem que ser uma pessoa consistente. Né? Porque se é uma pessoa muito porra louca, tá certo? Que você um dia tá super bem, super legal com todo mundo, no dia seguinte, você tá chutando pau, tá gritando, tá, né? Se você for uma pessoa que faz muito um dia, é prestativo, faz as coisas e tudo mais, no dia seguinte você não faz nada, você, né, larga todo mundo de mão, as pessoas começam a se perguntar, né? Será que esse cara é confiável? Né? Será que se eu passar um trabalho para ele, será que eu chamar ele para alguma coisa, isso vai ser confiável? Então, a consistência é
fundamental na sua reputação, tá certo? Então, observa, pessoal, que isso aqui tudo, até onde eu acredito aqui, isso tudo é uma multiplicação, né? Por que é uma multiplicação? Porque essas coisas todas se complementam. Por exemplo, se você tiver bastante foco, tá certo? E você for uma pessoa com muita experiência, uma pessoa com muita experiência, né? Tá certo? Mas você não tem muita visibilidade, você tem alguma, mas não é muita visibilidade, só tem um pouquinho de visibilidade, ainda assim você pode ter uma alta reputação, tá certo? Né? Por quê? Porque mesmo com pouca visibilidade, se você for uma pessoa com muita experiência, aquelas poucas pessoas que te conhecem vão valorizar demais o seu trabalho, né? Então, essas coisas aqui. Agora, se tiver alguma dessas coisas zero consistência, você é completamente inconsistente, você não assume responsabilidade nenhuma, ou você é totalmente focado em você mesmo, ou você não tem nenhuma experiência, ou você não toma ação nenhuma, ou você não tem visibilidade nenhuma, ou você não tem foco nenhum, qualquer uma dessas coisas que for zero, a sua reputação vai ser zero também. Então, você precisa ter um pouco dessas coisas todas para que você tenha reputação. Não precisa ter muito de todas elas, né? Mas, e você ter um pouco de todas, é melhor do que você ter muito de uma e nada das outras, tá certo? Né? Então, a reputação funciona assim. Agora, tem um outro lado da reputação que é importantíssimo, que é o lado negativo da reputação, tá certo? Porque você pode, sim, construir uma reputação ruim, né? Uma reputação que seja até destrutiva para você, tá certo? Então, quais são as coisas aqui que fazem você ter uma má... que faz a sua reputação cair, que as pessoas confiam menos em você? Primeiro, é a história do eu, tá certo? Você ser muito centrado em você mesmo, você, né, ser aquela pessoa que você só fala de você, ser aquela pessoa que tudo que você faz é importante, que os outros fazem não são importantes, né? O eu é muito prejudicial para a sua reputação, tá certo? Toda vez que você fica, né, que você vai conversar com alguém, só fala de você, vai dar uma palestra, só fala de você, as pessoas imediatamente começam a associar você com uma pessoa que sabe muito menos do que você acha que sabe, certo? Então, ser uma pessoa do eu é uma forma de reduzir a sua reputação, né, drasticamente, certo? A outra que eu vou falar aqui, né, que é uma realidade também, certo? É a grosseria, certo? Né? Você é uma pessoa rude, certo? Você é uma pessoa grossa, né? Uma pessoa que não respeita os outros, né? É uma forma de você cair da sua reputação. Aí você pode falar assim, pô, Bruno, mas tem os caras aí, né, sei lá, o Linus Torvalds, tá certo? Pô, o Linus Torvalds fez o Linux, tá certo? Esse cara, ele é super grosso, tá certo? Né? Ele é grosso com as pessoas e tudo mais, muita gente não gosta dele, né? Então, assim, pô, Bruno, como é que esse cara tem uma boa reputação, então, se grosseria é uma coisa ruim? Tudo bem, né? Porque, na verdade, se você tem uma grosseria alta, né, isso faz diminuir a sua reputação. Mas, se você tem, que é o caso dele, tá certo? Um gigantesco foco, né? Você tem uma gigantesca visibilidade. Tem uma gigantesca visibilidade, né? Tá certo? Você toma muita ação, você tem uma super experiência, né? Então, é possível que alguma dessas coisas compensem outras, tá certo? Né? Por mais que a sua grosseria diminua a sua reputação, essas coisas todas, todas essas coisas muito fortes compensam, certo? Então, não é necessário que você tenha tudo maravilhoso para você ter uma boa reputação. Ao contrário, muitas dessas coisas são capazes de compensar umas às outras, certo? Agora, tem uma aqui, que é uma bem complicada, e que é por isso que eu chamo ela de ao quadrado, certo? Que é
mentir. Mentir é muito, muito ruim para a sua reputação, certo? Toda vez que você mente, você destrói a confiança que as pessoas têm em você, certo? Então, se você juntar esses dois lados aqui, que é ser a pessoa do eu, mas ser a pessoa mentirosa, que é muito normal, né? Muito normal o cara só ficar jogando confete em si mesmo, acaba sendo a pessoa mentirosa. Nossa, isso destrói a confiança que as pessoas têm em você, destrói a sua reputação de uma forma muito forte. É possível, ainda assim, você ter um foco gigantesco, tá certo? Numa ação gigantesca, é possível, certo? É possível, mas mentir é muito, muito ruim, né? Uma pessoa grossa, mas honesta, é vista como grosso, mas honesto, tá certo? Uma pessoa mentirosa destrói a sua reputação, certo? Então, galera, essa aqui é a fórmula da reputação. 10 coisas que você precisa considerar para ter a sua reputação. As coisas aqui de cima, quanto o seu objetivo é aumentar o que está aqui em cima, né? Por que aumentar? Porque, obviamente, quanto mais você aumentar as coisas de cima, maior será a sua reputação, e o seu objetivo é reduzir as coisas aqui embaixo o máximo possível, pela mesma razão. Quanto mais você reduzir o seu denominador aqui, maior será a sua reputação, tá certo? Né? Não acho que essas coisas são totalmente possíveis de você zerar completamente, tá certo? Não conheço ninguém que nunca mente, né? Assim, não conheço ninguém que nunca fala de si mesmo, não conheço ninguém que num dia que está cansado e tudo mais, não é um pouco grosso, né? Mas se você conseguir reduzir ao máximo essas coisas todas aqui, né, a sua reputação vai ser a reputação maior possível, certo? Então, lembrando isso, né, que não basta fazer as coisas de cima, você também tem que parar de fazer as coisas de baixo. Faz sentido isso aqui da forma de reputação, galera? E quanto maior a sua reputação, maior a confiança que as pessoas têm em você, maior a sua oportunidade de emprego, certo? Maior o número de clientes que você consegue ter, maior a sua confiança quando você se torna um consultor, maior a chance que você tem de trabalhar no trabalho internacional. A sua reputação é algo que, como você sabe muito bem, tem aquele ditado, né, que fala: a sua reputação te precede, né? É isso mesmo. Boa ou ruim, né, a sua reputação te precede. Lembra que a reputação, né, vai ter alguma reputação você vai ter, certo? Né? Boa ou ruim, alguma reputação você vai ter. Faz sentido isso, pessoal? Perguntas aí sobre a fórmula da reputação, né? Como é que a gente pode... eu quero ajudar você na sua carreira, tá certo? Então, vamos tentar aplicar a fórmula da reputação na sua situação, qualquer situação que você esteja enfrentando nesse momento. Me conta aí. Me conta o que está acontecendo nesse momento na sua carreira. Me conta o que você está fazendo. Como é que a gente pode aplicar aqui a fórmula da reputação na sua carreira? Ei, quem tem dúvida de carreira, quem precisa de ajuda, o que está acontecendo hoje, né? Como é que você pode e se faz sentido ou não, né? A fórmula da reputação, se é uma coisa que você consegue ver positivo ou negativo na sua carreira. Como é que vocês acham de tudo isso aqui? Ninguém está falando nada, eu estou aqui, devo estar sozinho aqui nesse lugar, né? Foi todo mundo embora para casa, né? Deixou o computador ligado, né? Certo, vamos ver a galera aqui. Vamos lá, pessoal. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua situação de carreira? Como é que a gente pode ajudar na sua carreira para você construir a sua reputação? Estou vendo aqui várias pessoas que não falaram hoje de manhã. A Sueliton, a Ana, JP Coutinho, JP, tudo bom, meu? Guilherme, Machado, né? Tiago, dois Tiagos, né? Carla, Danilo, William, Elcio, Sheila, Eduardo, Anderson, Beatriz, Vitor, Marcelo, Camila, Maria Eduarda, Denise, Judoca, Rayana, Tiago, Larissa, Tatiana, Fagner, Ricardo, Carolina, Luciana, Henrique, Fagner,
Elisete, Vinícius, Glauciane, Douglas, Carlos, Marcele, Rodolfo, Vitor, Anne, Luiz, Bruno. O Bruno, a última coisa que o Bruno falou, né? Que ele falou de manhã, falou o cara com o nome bonito. É isso aí, Bruno, é isso aí. Carlos, Fábio, Camila, Rafael, Pedro, Vitor, Jackson, Isabela, Ana, Fabiola e Alexandro. Né? É isso aí, galera. Deixa eu começar uma dica para vocês aqui. A galera sobre reputação. Né? Quando eu estou passando pela lista das pessoas aqui, eu vejo, por exemplo, algumas pessoas como o Paulo, ele é coordenador da liderança técnica. Olha que legal. Eu olho o Paulo, ele diz que ele é coordenador da liderança técnica, ele tem uma fotinho bacana, né? Aí eu chego ali, por exemplo, meu grande amigo Machado, tá certo? Que é um amigo meu, né, que está lá morando em Belo Horizonte. E olha lá, o Machado, meu, não sei quem ele é, não sei o que ele faz, tá certo? Ele tem um pontinho vermelho em vez de uma foto. Isso quer dizer o quê? Que o Machado, meu, não se mostrou aqui, não está colocando quem ele é, ninguém sabe quem esse cara é. Certo? Então, se você é que nem o Machado e você é um pontinho vermelho na tela, né? Você vai lá naquele cantinho ali, como é que você sabe se é um pontinho vermelho? Você vai lá naquele cantinho ali, eu não sei se é aquele canto de cá, né? Você vai lá no canto ali em cima e tem um ponto vermelho com as suas iniciais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você é um ponto vermelho. Você não configurou seu profile, você provavelmente não colocou seu LinkedIn, você provavelmente não mostrou quem você é, não tem uma foto sua. Tudo isso são coisas que impactam a sua reputação, né? Você acaba não se mostrando aqui no evento, não abrindo chance para outras pessoas entrarem em contato com você, não deixando claro, né, como é que você ajuda os outros, tá certo? Muitos aqui querendo colocar, eu sou um software developer. E daí que você é um software developer? Ninguém se importa com você sendo um software developer, mas as pessoas gostariam de saber como é que você pode me ajudar sendo um software developer, certo? Então, Thiago, por exemplo, qual é o problema que você resolve, Thiago? É uma boa coisa para você poder colocar ali e você aparecer melhor dentro aqui do evento, certo? Então é isso, eu não estou vendo nenhuma pergunta, eu acho que já acabou a mentoria de hoje, né? Porque eu não estou vendo nenhuma pergunta, está todo mundo, não sei, está todo mundo pensando na forma da reputação, tentando aplicar na própria vida, ou está todo mundo já foi embora, né? Está todo mundo querendo os brindes da Oracle, tá certo? Né? Tem uma galera aqui na fila, aqui na frente, querendo pegar os brindes da Oracle. É isso aí, não tem pergunta nenhuma, tudo certo, não? Ou eu caí, ninguém me sabe mais nada. A Luciana está aqui, ó. Falando no mudo aqui, acho que o pessoal tá pensando aqui na vida. Ó, a Rayana pediu para colocar a fórmula de novo, hein? Mas assim, você tá vendo o chat ali? Não, porque para mim parou no Ricardo ali, ó. Compartilhamento bom, aquele compartilhado. Depois disso teve uma pergunta, não? Teve um monte de gente que foi colocando. Sério? Puxa vida, meu chat parou ali. Eu vou recarregar minha página aqui, então. Peraí, pessoal, dá um segundo aí. Vocês vão ter que colocar tudo de novo, porque eu não vi nada, então. O meu parou no Ricardo, lá atrás. Então, deixa eu... Luciano, dá um segundo que eu vou recarregar a página aqui. Peraí. Tá joia. Ó, o Machado quer saber que se reconheceu grosso. Por que você acha que você é grosso, Machado? Conta aí pra gente. Por que você acha que você... Olá! Ei, Bruno! Agora eu tô vendo de novo. Eu vi o Machado ali, o Thiago. Isso! Agora eu entendi por que você tá cutucando a galera. Eu tava achando que eu tava sozinha aqui. Eu falei, caraca, todo mundo embora, meu. Não tem nada, é só Nossa, tem um monte de mensagem aqui. A mensagem do Ricardo aqui que você colocou. Beleza. Então, beleza. Não, o pessoal pediu para você voltar com a fórmula na tela aí. Ok. Beleza. Vamos lá. Tem várias coisas que o pessoal colocou aqui, ó. Estamos ouvindo bem. É isso aí, meu. Nossa, perdi um monte de mensagem aqui. Então, beleza. Vamos lá. Foi mal, galera. Foi mal. Eu estava aqui achando, me sentindo aqui. Pô, sempre a galera fala comigo no chat. Foi todo mundo embora dessa vez. Nossa, meu. Beleza. Vamos lá. Assunto sensacional, diz o Ibson. Vou colocar a fórmula de novo aqui, então. Tá certo? Né? Porque
e vou desenvolver. O Bruno perguntou aqui para quer desenvolver esse foco no outro. Vamos desenvolver. Vou colocar a fórmula aqui de novo, né? Para quem quiser tirar um screenshot aí. Tá certo? Vou ser honesto com vocês, tá, pessoal? A fórmula da reputação ainda está em construção. De tanto que eu falei para vocês aqui que eram 9 passos, né? E quando eu coloquei a fórmula aqui na tela, são 10. Tá certo? Eu já estava esquecendo um, porque eu tenho ajeitado, mas eu acho que ela já está na forma final aí, que é a fórmula. Agora perdi ela aqui, caramba. Tá aqui, achei. Ok. Vamos lá colocar de novo a fórmula da reputação. É isso aí. Então, lembrando que reputação não é a mesma coisa que confiança, mas são muito semelhantes, tá certo? E para você ter reputação, você precisa melhorar seu foco, sua visibilidade, tomar ação, suas experiências, foco no outro, assumir responsabilidade e ter consistência. Opa, consistência. Né? Vamos lá, consistência. Ok, ter consistência. E para ter reputação, você precisa diminuir, né, esse eu, de ficar só falando de você mesmo, tá certo? Você precisa parar de mentir, tá certo? E você precisa deixar de ser grosso, né? Essas são as coisas aí que impactam a forma da reputação, tá certo? Tá bom aí, galera? Já todo mundo conseguiu pegar, né? Realizar treinamentos internos, por exemplo, Maria Eduarda, né? Assim, ok. Vamos lá, então vamos responder as perguntas aqui da galera que eu deixei tudo para trás, né? Começar lá no começo aqui. Se desenvolver mais como trabalhar esse foco no outro. Olha, Bruno, certo? O foco no outro, né, são 2 coisas importantes, certo? Né? Primeiro, você, um pouquinho aquilo que eu falo ali de você não ter o eu, né? Primeiro, o que a gente chama de foco no outro, tá certo? Tem 2 coisas. As pessoas acham que focar no outro é focar exclusivamente no outro e nunca focar em si mesmo, tá certo? Né? Então, é de você se tornar uma pessoa uma pessoa selfless, digamos assim, não sei qual é a tradução de selfless, mas é uma pessoa que você não tem interesse próprio, né? Só tem interesse no outro. Não é isso, tá certo? Né? O foco no outro é que as suas ações são em direção a outras pessoas, não somente em direção a você, tá certo? Então, é você reduzir essa vontade de você fazer as coisas só por você e você também, né, focar no outro, né? Então, você tá disposto a você ajudar, você está disposto a você apoiar outras pessoas, você está disposto a você se doar, né? É você poder fazer, você ter essa visão de também focar em outras pessoas. Mas você tem que ter o seu foco, né? O seu foco continua sendo válido para você, os seus objetivos, são as suas prioridades, isso continua existindo, mas é você também fazer você ser o que a gente chama de um giver, certo? De um doador, a pessoa que você mais entrega do que recebe, certo? É isso que a gente está falando aqui, Bruno, para você ter esse foco no outro, beleza? Né? O Eduardo diz que é ensinamento para a vida como um todo, certo? Então, ficou mais claro, Bruno? Entendi, muito bom. Beleza, ótimo. Muito bem, né? Então, vamos ver o que mais o pessoal falou aqui, certo? Demais, muito sentido, valeu, obrigado, galera, tudo mais, né? Vou levar isso para minha vida, obrigado, valeu, Fábio, muito bom, né? Fábio, vamos lá, cara, você está aqui com a gente, põe lá uma fotinho, Fábio, você aparecer lá e deixar de ser um pontinho vermelho, meu, né? Bora aproveitar esse momento, moçada, também faz muito sentido, e faz sentido também não ficarmos isentos das coisas negativas, pois não dá para dividir por zero. É isso aí, tá certo? Eu acho que nesse caso, viu, Henrique? Assim, em tese, se você nunca tivesse nenhuma daquelas coisas negativas, você seria infinitamente assim, eu sei que não dá para dividir por zero, obviamente, né? Mas no ponto quanto menor
é o denominador, mais a sua reputação tende ao infinito, tá certo? Mas, uma pessoa que nunca é grossa, que nunca mente, tá certo? Que nunca tem interesses próprios, tá certo? Aí você já tá querendo virar um santo, né? Tá certo? Então, como essas pessoas são meio raras, né? Assim, a gente não vai conseguir zerar isso com certeza, tá certo? Né? 5 anos sendo backup de liderança, socorro. O que isso quer dizer, Glauciane? Me explica aí. Né? Me explica aí para a gente poder pensar, né? O William diz, sou programador júnior há uns 2 anos e algumas pessoas estão querendo começar na área. Como posso ajudar ela de forma mais eficiente para me ajudar também na carreira? Ótima pergunta, William. Olha, você sempre pode ajudar outras pessoas. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Ninguém sabe tudo que não pode ser ajudado e ninguém não sabe nada que não possa ajudar. Tá certo? Então, eu acho, William, que você tem 2 anos de carreira, você tem 2 anos na frente de quem está querendo começar na área. Pensa bem, a pessoa está querendo começar na área, ela está tentando conseguir o primeiro emprego, está tentando aprender uma linguagem de programação, está tentando aprender o que é desenvolvimento de software, está tentando aprender as habilidades básicas. Tudo isso, William, você já sabe fazer, né? Então, você pode, sim, ajudar uma pessoa. Como que isso pode ajudar a sua carreira? Isso te ajuda você a construir uma reputação de alguém que ajuda, de alguém que sabe, né? Porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, de alguém que ajuda, alguém que sabe. Você toma ação, né? Porque você vai, por exemplo, construir projetos para que as pessoas mais júnior que você possam aprender. Tudo isso aparece no mercado. Você pode, por exemplo, ajudar na sua empresa, os júniores estiverem chegando, você pode ser a pessoa que recebe esses júniores, que ajuda eles a se posicionar, que ajuda eles a entender o projeto, né? Então, tudo isso, William, são coisas que você pode fazer para construir, né, essa visão de todo mundo. Imagina o seguinte, William, imagina você sendo o cara que todo mundo que chega na empresa, os júniores chegam na empresa, primeiro passam com você. Você ensina as coisas básicas, como funciona o repositório, como funciona o projeto, né? Cada vez que você explica para eles, você entende melhor o projeto, você mostra como o código é organizado, tudo isso. Aquele júnior cresce dentro da empresa, considerando o quê? Porra, o William é o cara que mais manja aqui nessa empresa. Nossa, o William que me ajudou, entendeu? Então, essa é a forma de você, é uma das maneiras, né, de você poder construir isso na sua empresa. Faz sentido, William? Né? Ok, a pergunta é uma pergunta muito boa, tá certo? Aqui, né, do Machado, que ele diz o seguinte, Bruno, a forma como apresentada é uma divisão, né? Uma reputação ruim seria uma reputação se aproximando de 0, né? Machado, eu, na verdade, quando eu fiz a forma de reputação, eu preferi não considerar uma reputação negativa uma reputação positiva. A forma poderia ser pensada de uma outra forma, aonde você tivesse uma reputação, por exemplo, negativa, né? Mas eu não acho, né, que a nossa reputação... primeiro, assim, para mim, reputação, Machado, é uma coisa que a gente tem que transformar ela como uma coisa positiva, né? Pode ser, você fala assim, Bruno, mas se o cara é mó mentiroso, ele tem uma reputação de mentiroso. É péssimo, né? Uma reputação horrível, né? Mas, na verdade, tá certo? Acho que também tem esse lado, né? De que, sim, você pode ter uma reputação por coisas ruins. Agora, eu acho que é sempre possível você construir reputação positiva. Então, Machado, do meu ponto de vista, né, a gente está querendo construir uma reputação positiva, né? Talvez a forma podia ser reputação positiva, né? Mas para mim a reputação na carreira, digamos assim, uma reputação positiva, e o 0 é você não ter reputação. Eu não trato na fórmula a reputação negativa, tá certo? Agora, a gente poderia ter, né? Nunca pensei nisso, Machado, mas a gente poderia ter alguma coisa, né? Deixa eu achar aqui de novo, tá certo? Né? A gente poderia ter alguma coisa assim, né, Machado? A gente poderia ter alguma coisa aqui, tá certo? Que fosse alguma forma de sinal negativo, tá certo? Né? Talvez alguma coisa que você faça, né, que transforme essa sua reputação
em uma reputação negativa, né? Talvez uma coisa aqui no final, né, que possa transformar toda essa reputação numa reputação negativa. Eu não pensei muito assim, não, tá, Machado? Porque eu acho que a gente tem que construir uma reputação positiva sempre, né? Então, talvez eu pudesse pensar em alguma coisa nesse sentido, mas não está considerando aí na forma da reputação, não, tá, Machado? Mas muito boa pergunta, né? É isso aí. Vamos lá. Honestidade é tudo, diz o Elcio, é isso aí, concordo, né? Maria Eduarda dizendo, Bruno, eu mudei de segmento no passado. Eu trabalhava com telecom e era bem reconhecido no meu estado e minha equipe até ganhou prêmios. Agora estou no segmento de educação e ainda não sei como me destacar. Olha, Maria Eduarda, as suas habilidades, vamos pensar aqui na falta de reputação de novo, né? As suas habilidades, né, já te dão destaque, certo? Eu acho que você não precisa ignorar porque você mudou de área e aí isso instantaneamente torna tudo que você já fez no passado uma coisa negativa. Não, certo? Eu acho que, na verdade, o que você já tem aqui da forma da reputação, tá certo? Você toma ação, você ganhou prêmios e tudo mais, tá certo? Você também, Maria Eduarda, você também tem experiência, né? Você foi lá, né, fez várias coisas, tá certo? Eu tenho certeza que você assumiu responsabilidade. Pô, seu time ganhou um prêmio, né? Porque você ganhou um prêmio, você tinha uma grande consistência, tá certo? Né? Então, você talvez, o que esteja te faltando agora, né, é o quê, Maria Eduarda? Talvez seja essas duas partes aqui, que é foco, né? Talvez foco seja uma questão nesse momento, porque você mudou de área, né? Então, talvez seu foco não esteja muito clara, e visibilidade, ou seja, você não tem visibilidade nesse novo ramo, né? Então, você talvez possa trabalhar em foco, trabalhar em visibilidade, porque todo o resto você já tem, todo o resto você também fez o seu time, né? Então, talvez você também tenha aí um foco no outro, né? Você ganhou um prêmio e tudo mais. Então, o que eu acho muito legal isso, Maria Eduarda, é o seguinte, porque essas coisas aqui, em geral, são as partes difíceis da reputação, né? Porque ter experiência é uma coisa que leva tempo, né? Você assumir responsabilidade é uma coisa que é mais difícil, ter consistência também leva tempo. Agora, dado que você já tem essas coisas, ter clareza no seu foco e criar uma visibilidade em relação ao que você já faz, eu acho mais fácil do que os outros, tá certo, Maria Eduarda? Então, eu acho que está num ótimo caminho aí, né, para você tirar proveito de tudo isso. Faz sentido? Espero que isso ajude aí nesse processo, viu, Maria Eduarda? Né? Vamos lá. Aí o Machado falou assim, né, que é ser diferente como ser negativo. É isso aí, Machado. Reputação baixa é diferente de ser negativa. É isso aí. Não tenho pensado muito na minha fórmula aqui de como você construir uma reputação negativa, né? Não acho que as pessoas queiram também, né? Mas é isso, certo? Tem toda razão, né? A visibilidade pode ser também vender o peixe correto, exatamente. Você ter foco, né? E você vender o peixe correto, né? Eu fiz ali, disse a Glauciane, não sei o que a Glauciane fez. Os 5... Queria entender melhor esse Glauciane, seus 5 anos de... Né? Galera, assim, essa é a hora que eu estava perdido, que eu não conseguia ver nada, né? Coloca a forma na tela de novo, colocamos já aí. Né? As meninas perguntaram. Bruno, eu menti. Me reconheci como grosso, ou algo assim. Como me recuperar dessa? Nossa, Machado tá só com as perguntas difíceis aqui, hein, Machado? Olha, meu, mentir é muito difícil porque quebra a confiança, tá certo? Então, né, você precisa começar a reconstruir a confiança. Eu acho que um reconhecimento, né, para as pessoas que você mentiu, pedir desculpa, entender, né, que você mentiu, entender principalmente, Machado, né, que você estava aqui, né, você entender, por exemplo, que quando você mente, né, é muito difícil para as pessoas acreditarem em você de novo. Então não adianta você falar para as pessoas, olha, agora eu não vou mentir mais, tá, pessoal? Olha, agora eu sou outra pessoa, né? Não é isso. Acho que esse é um processo que você tem que construir. E muitas vezes, Machado, o que as pessoas fazem é mudar de empresa, né?
o cara sai de uma situação onde ele não consegue mais recuperar a reputação e muda de empresa, tenta recomeçar, né? A verdade, Machado, é que quase todo mundo consegue se recuperar. Tem poucas coisas que a gente parecem ser irrecuperáveis, né? Então, não quero falar nesse sentido, certo? Mas teve uma pesquisa um tempo atrás, né? Um jornalista fez isso, pegou várias pessoas que fizeram merdas gigantescas, tá certo? Que roubaram, que assassinaram, tá certo? Que fizeram coisas horríveis. E, depois de muitos anos, né, quantas dessas pessoas conseguiram se recuperar? De todas as pessoas que o jornalista analisou, a única pessoa que não conseguiu recuperar a sua reputação foi a pessoa que cometeu pedofilia, tá certo? Então, acho que nesse caso, né, o cara cruzou uma linha muito forte, tá certo? Então, eu acho que é possível, sim, recuperar de você ser mentiroso, de você ser grosso, né? A gente viu aí o Linus, que ele, né, mudou de atitude, tá certo? Reconheceu, né? Outras pessoas não mudaram de atitude, mas acabaram reconhecendo um pouco, tá certo? Como foi o caso do Steve Jobs, tá certo? Um cara muito grosso, né? Mas que, agora, as pessoas eram grossas, mas pelo menos eram honestas, né? Então, acho que quando a gente tem uma coisa de mentira e tudo mais, é mais difícil a gente recuperar, certo? Né? A Maria Eduarda já me falou aqui, não é isso? Né? Gerar aqui, foi mal, galera, tava, né? Imaginamos que eu menti, que reconheci, já falamos aqui, né? Como me faço me redimir? Isso que eu estava falando, Machado, muitas pessoas não se redimem na sua própria empresa, mas mudam de empresa. Muita gente, que tem uma reputação ruim, o cara sobrevive mudando de empresa. Ele cria um problema, cria uma situação, muda de empresa. Cria um problema, cria uma situação, muda de empresa. Cria um problema, cria uma situação, muda de empresa, certo? Então, os psicopatas fazem muito isso, por exemplo, né? O cara ferra com todo mundo, mente, destrói a reputação, tudo mais. Quando as pessoas percebem, ele muda de empresa e vai fazer isso de novo numa outra empresa, tá certo? Mas, né, esses dias, a gente estava numa lista importantíssima do mercado, aí, os Java Champions, né? E uma pessoa indicou um Java Champion, falando, não, fulano de tal empresa é muito bacana, podíamos talvez indicar ele como Java Champion. Cara, começou uma discussão, muita gente não concordando, de repente veio o cara da empresa, falou, galera, falou o seguinte, eu tô arriscando um monte aqui, vou falar mal de um colega de trabalho, mas esse cara nunca, de forma alguma, esse cara mente, engana, blá, 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 destruiu a reputação do cara, destruiu a chance do cara de ser considerado pelos Java Champions, por exemplo, como alguém importante. E nunca mais vai acontecer, né? Porque nunca esse cara vai ter uma segunda chance, né? Porque ninguém vai ligar para ele e falar assim, olha, a gente está falando isso aqui de você, né? Esse é um cara, por exemplo, que vai ser ostracizado dentro desse grupo, pelo menos, e nunca vai ter uma segunda chance, né? Então, ele teria que buscar essa oportunidade em outro lugar, por exemplo, né? Ok. Galera, eu tô quase estourando meu tempo aqui. Deixa eu ver rapidinho aqui, né? Cheguei de outra trilha. Minha dúvida é quase caminho para começar a fazer network. Network é amanhã, tá, Gustavo? Amanhã vamos falar de network, beleza. O que é valorizado na empresa, Maria Eduarda? Você pode trocar no projeto de forma... É isso aí. Toca projeto importante na sua empresa, né? Deixa eu ver aí o pessoal repetindo aqui, que eu pedi para repetir, né? Realizar treinamentos internos, ótima ideia, Ana. Muito bom. Né? Talvez dê para mudar para Favorec/EMG, né? Favorec poderia ser, né? Você vai ficar mais um acrônimo aí, né, Thiago? Valeu. Vou até copiar isso aqui, viu, Thiago? Vou colocar aqui, ó, para ficar aqui na minha dica aqui, ó, quem sabe, né? Mas é para ficar uma coisa mais bacana de falar, certo? Né? Mesmo na minha versão em inglês, não é muito bonitinho assim, não, né? O que eu acho legal da fórmula é que o único fator relacionado à senioridade é a experiência. O resto é muito postura e comportamento. É isso aí, tá certo, Luciana? Experiência é importante,
mas não é a única coisa, certo? Ser sênior não é só ter experiência, tá? Ok, né? Entendi, muito bom. Visibilidade, marketing pessoal, um pouco isso também, né? Selfless, altruísta. Obrigado, viu, Paulo? É isso mesmo. Você ser uma pessoa, né, que se doa, que pensa no outro, é ser uma pessoa, né? Mas não o altruísta não é uma boa ideia. Tem um outro, né, que o Paulo vai me falar já já, que é a pessoa que pensa no outro. O altruísta é aquela pessoa que só pensa no outro. Quando você só pensa no outro, você não tem foco de você mesmo, né? Não vai ser visto como especialista assim, como ajudante na lanchonete, o caixa vai sempre ganhar mais, você entende? Não sei se entendi, Ana, mas tudo bem. Né? Sou procurado como referência para tomar as decisões, mas se a líder está presente, o chapéu não é meu. Entendi, Glauciane. Faz sentido isso. Olha, eu não acho isso ruim, tá, Glauciane? Vou te dizer que se você é uma pessoa que é a pessoa procurada como referência, liderança, os melhores líderes, Glauciane, não são chefes. Os melhores líderes não são chefes. Se você quiser ser chefe, é uma opção, mas muitos líderes não são chefes, beleza? Se tiver alguém que já deu mentoria para pegar umas dicas, eu agradeceria muito. Não me lembro mais, William, do que a gente falou aqui. Me procure depois, a gente pode ser, né? O Bruno tem uma mentoria, você pegou o livro dele, recebeu primeiros detalhes, beleza, pode ser, Ana. Valeu. É isso aí, excelente pergunta. Ok, galera, acho que já cheguei aqui no final. Meu tempo já acabou, né? E a Denise já apareceu aqui. Valeu, Denise. Tá certo? Né? Olha, salvo engano, o Richard Feynman também abandonou o traço da grosseria na personalidade dele. É isso aí, pessoal, porque muita gente é grosso porque acha que tem que ser tão honesto, que tem que ser, né? Assim, não, eu não sou grosso, eu sou honesto, eu sou verdadeiro. Isso é uma falácia, tá certo? Você não precisa ser grosso para ser honesto, não precisa ser grosso para falar a verdade, tá certo? É isso aí, galera. Luciana, Denise, JP, prazer enorme. Muitíssimo obrigado por estar com vocês aqui. Encerro aqui minha participação e amanhã eu volto e falar de network. Valeu, galera. Obrigado. Obrigada, Bruno. Até amanhã.